Olá, meu nome é Natália, sou aluna da disciplina de Química Forense e hoje estarei apresentando o artigo de Costa e colaboradores intitulado Detecção de chumbo, bário e antimônio em larvas e pupas cadavéricas por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, o ICP-MS. Com base no cenário brasileiro composto por altas taxas de crime e violência, os casos de homicídio estão em escala ascendente. De acordo com o Atlas da Violência, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no ano de 2017, 72% dos homicídios registrados no Brasil foram causados pelo uso de armas de fogo. Em casos reais, em que o cadáver é encontrado em um avançado estado de decomposição, alguns fatores podem dificultar ainda mais a obtenção de esclarecimentos sobre o crime, como o local de descoberta do corpo e as condições de ocultação do cadáver. Dessa forma, a entomologia forense é a ciência que estuda os insetos e outros artrópodes associados a questões criminais para determinar a causa da morte, seja ela homicídio, suicídio, acidentes ou causas naturais, além de possibilitar a estimativa do PMI, que é o intervalo pós-morte. Para o desenvolvimento do procedimento experimental, os autores relatam então o preparo das amostras, onde no caso 1 havia um cadáver de um indivíduo do sexo masculino enterrado em escavação rasa, inferior a 1 metro de profundidade, em região de mata do tipo Mata Atlântica e terreno bastante irregular. Para o controle experimental, os sedimentos do solo foram coletados em 3 pontos distintos deste terreno, a uma distância de 10 metros do cadáver. Já para o caso 2, havia um cadáver de indivíduo também do sexo masculino, não enterrado, encontrado em fase final de decomposição, já em esqueletização, num terreno muito amplo e abandonado, com vários pontos de entulhos de obras e lixo. O controle experimental do solo seguiu os mesmos critérios do caso 1 citados acima. Já para as amostras entomológicas, no caso 1, foram coletadas amostras de larvas dos orifícios naturais desse cadáver, como boca, nariz e orelhas, de aberturas em tecido epitelial semelhantes ao projétil de arma de fogo no corpo e ao redor do ponto onde foi enterrado. Já para o caso 2, as amostras de larvas e pupas foram coletadas no cadáver, entre as roupas e debaixo dela, que apresentaram grandes fraturas na região cefálica, semelhantes às causadas por um instrumento contundente. Posteriormente, essas amostras entomológicas foram adicionadas em um recipiente de decomposição, cerca de 0,5 gramas de amostra, em que havia já neste tubo 6 ml de ácido nítrico concentrado, previamente purificado, e 4 ml de peróxido de hidrogênio a 30%. O programa de aquecimento ele consistiu em uma rampa de 10 minutos e um tempo de permanência de 5 minutos a 100 graus Celsius. Posteriormente, as amostras foram aumentadas para 15 ml com água ultrapura. Na tabela 1, é possível então observar as condições operacionais para análise de GSR por ICP-MS. Por fim, a curva analítica foi construída com 6 pontos e as concentrações variaram de 0 a 10 mg por litro. Para avaliar a quantificação de oligoelementos pelo método, utilizou-se o limite de detecção, o LOD, e o limite de quantificação, o LOQ, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. O limite de detecção e o limite de quantificação foram calculados a partir de 15 leituras do branco de preparação. Nesta imagem, é possível observar para o caso 1, representado pela imagem A, as larvas coletadas na região da boca, nariz, orelhas e orifícios corporais semelhantes à entrada do projétil de arma de fogo.
Já no caso 2, representado pela letra B, é possível observar larvas e pupas coletadas no corpo e entre as vestimentas do cadáver. Na tabela a seguir, observa-se que valores consideravelmente baixos, na casa de nanogramas por litro, foram obtidos pela técnica de CPMS para ambos os sedimentos, bem como larvas. Já na tabela 3, os resultados obtidos por amostras de sedimentos demonstram concentrações consideráveis de chumbo, bário e antimônio, especialmente no caso 2. Esses valores podem estar relacionados às características do local, já que o terreno tinha muito lixo e vários pontos de descarga de entulhos de construção, o que pode causar a contaminação do solo. Já na tabela 3, os resultados obtidos por amostras de sedimentos demonstram concentrações consideráveis de chumbo, bário e antimônio, especialmente no caso 2. Esses valores podem estar relacionados às características do local, já que o terreno tinha muito lixo e vários pontos de descarga de entulhos de construção, o que pode causar a contaminação do solo. Na tabela 4, é possível observar a detecção dos elementos nas larvas coletadas no cadáver, então chumbo, bário e antimônio. Nos estágios iniciais do período larval, larvas imaturas são mais prováveis a alimentar-se de tecido na superfície do corpo. Logo, elas têm maior ingestão de GSR inorgânico e, portanto, alta concentração dos elementos pode ser quantificada nesta fase. Portanto, os autores concluíram que os resultados indicaram que, para o caso 1, houve disparo de arma de fogo a queima-roupa contra o cadáver encontrado, uma vez que as concentrações de chumbo, bário e antimônio nas larvas foram maiores do que no controle, caracterizando que essas larvas consumiram quantidades significativas dos elementos presentes nas partículas características do GSR, o que corrobora com dados do laudo da perícia criminal. Já para o caso 2, observou-se que os resultados não foram conclusivos quanto à presença de elementos característicos de primers, ou GSR, no interior das larvas, impossibilitando qualquer indicação de execução sumária com arma de fogo, com disparos de curta distância, ou seja, menores que 50 centímetros entre o cano da arma e o alvo, fato comum em casos de execução sumária, uma vez que as concentrações de chumbo, bário e antimônio foram menores nas larvas na frente dos sedimentos. Por fim, o presente estudo de caso demonstra novos resultados de detecção de elementos característicos de GSR em cenas de crimes reais, além de apontar a potencialidade da técnica de CPMS associada à entomologia forense como ferramenta de aplicação, mesmo apresentando limitações de análise em massa. No entanto, é importante ressaltar que a coleta convencional de amostras para análise de GSR não foi a mais adequada, dadas as circunstâncias da cena do crime. Assim, o presente artigo apresenta resultados que auxiliam na elucidação de crimes, ainda que os analitos ou traços estejam dispostos em baixas concentrações, comprovados pelos excelentes valores de limite de detecção e limite de quantificação obtidos por essa técnica multielementar, rápida e robusta.